Eu agradeço esse amável, inesperado convite e vamos ver sobre recursos hídricos. São 160 transparências e não dá tempo de eu comentar uma por uma. Então, eu coloquei tudo na forma de uma apostila, gravei um PDF, então quem tiver interesse é só fotografar esse QR Code e baixar a apostila com as 160 transparências. Além do que foi mencionado, eu queria ressaltar a minha participação no projeto do emissário submarino da cidade de Santos, né, da usina de Ilha Solteira e usina de Tucuruí. E aí está a minha evolução profissional, né? Eu comecei mexendo, né, trabalhando no sistema Cantareira, que tinha 33 metros cúbicos por segundo, é uma vazão relativamente pequena, grande como sistema de abastecimento de água, mas pequena do ponto de vista de recurso hídrico. Eu fiz também o sistema de abastecimento da Aracruz, lá na fábrica de celulose lá no Espírito Santo, o emissário com 5,3, e depois Ilha Solteira com 7.960, e a última é Tucuruí, com a capacidade do vertedor de 110 mil metros cúbicos por segundo. Essa é a minha experiência no manejo com água. Para quem não conhece, né, essa é a hidrelétrica de Itaipu, é hoje a maior hidrelétrica, a maior produtora de energia elétrica do mundo, né, com 14 milhões de quilowatts de energia elétrica. Né? O pessoal da China fala lá que é 3 gargantas e coisa e tal, mas é capacidade. Né? Até hoje, já faz 3 anos que foi inaugurado, até hoje 3 gargantas não conseguiu, em um único segundo sequer, superar os 14 milhões de quilowatts de Itaipu. Porque não tem água no rio Yangtze, está sem água lá. Então, Itaipu ainda continua sendo a maior produtora de energia elétrica. Só para você ter uma ideia, olha, o conduto de alimentação tem 10,5 metros de diâmetro. Né? Olha o ônibus do lado para você ter uma ideia do tamanho desse conduto aí. Tem 20 desses tubos alimentadores. E aí, na fotografia pequena, tem um engenheiro, né, que ajudou a construir Itaipu. O Itaipu tem um enorme reservatório de água, né, para guardar água, né, para quando não chove, período de estiagem, né, e é o maior reservatório artificial do mundo, né, Itaipu. E a capacidade desse vertedouro é de 62.200 metros cúbicos por segundo, ou seja, traduzido isso em litros, esse vertedouro de Itaipu tem uma capacidade para 5 bilhões 374 milhões de litros por dia. Essa é a capacidade do vertedouro de Itaipu. É muita água. E aí tem uma fotografia minha na cota 80, do lado do reservatório, dentro do reservatório. Então, acima desse ponto, a gente tem hoje 125 metros de água. Né? Então, fazer uma fotografia como essa hoje é totalmente impossível. Né? Teria que esvaziar o reservatório. Essa é a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, que eu tenho bastante orgulho, né, que eu fui coordenador técnico desse projeto, e lá tem uma capacidade de geração de 8 milhões e 400 mil quilowatts. Né, é a terceira maior hidrelétrica do mundo, é Tucuruí. E aí você tem o vertedouro, esse vertedouro tem uma capacidade de vazão de 110 mil metros cúbicos por segundo. Então, para que vocês possam entender, traduzindo esses 110 mil metros cúbicos por segundo em litros, dá 9 bilhões 504 milhões de litros por dia. É água que não acaba mais, gente. E aí tem uma outra fotografia, né? O engenheiro admirando a construção do maior vertedouro do mundo. Só para você ter uma ideia, isso daí é o rotor do gerador lá da hidrelétrica de Tucuruí. Esse rotor tem 20 metros de diâmetro. Olha o tamanho do gerador. Para produzir 700 mil quilowatts de energia, precisa ter um rotor relativamente grande. Vocês estão vendo o tamanho do transformador. Né? Quando a gente fala transformador, você acha que aquela caixinha que está pendurada no poste aí na frente da casa de vocês, aquilo é um transformador. Mas esse daí da foto é o transformador de Tucuruí. Né? Tem 24 desses transformadores lá em Tucuruí. E esse é um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho para levar terra
para cima, para baixo, transportar pedra, né, brita. São esses caminhões Caterpillar que a gente usou lá em Tucuruí. E construímos também uma linha de transmissão, né, com 1.300 quilômetros de linha de transmissão em 500 mil volts, é uma das maiores tensões de transmissão do mundo, né, e entre Imperatriz, no Maranhão, e Belém, no Pará. E, então, a inspeção, acompanhamento da construção dessa linha, eu tinha que fazer ou por avião ou por helicóptero. Isso foi nos anos 78, 79, 80, 81, que nós trabalhamos por ali. Bom, para falar sobre água, né, qual é a importância da água em nossa vida? Isso todo mundo sabe, né? A ONU, né, declarou dia 22 de março, né, terça-feira passada, como o Dia Mundial da Água. Tá? Isso é uma declaração da ONU, da Organização das Nações Unidas. E o Rotary também considera o mês de março como o mês do recursos hídricos e saneamento. Antigamente era só recursos hídricos, mas agora inclui saneamento também. E nesse saneamento, né, além do esgoto, se considera também o lixo. O lixo doméstico também faz parte dessa caçamba de saneamento. Agora, por que a água é tão importante na nossa vida? É porque o corpo humano é constituído por 70% de água. Nós somos basicamente água, né? E quando se fala recursos hídricos, né, muitas vezes as pessoas falam, não, água para beber, né, água de abastecimento, é essa visão que as pessoas têm. Mas esse tema recurso hídrico é muito, muito mais amplo do que a pessoa comum possa imaginar. Nós temos vários tipos de água, tá? E de qual água que nós vamos falar? Né? De qual água que nós estamos falando? Né? É água para beber? É esta água que nós estamos conversando? Ou é esta água para beber? Porque essa também é uma água para beber. Né? Tá vendo? A menina está bebendo essa água. Também é água para beber. Água para cozinhar? Aí, uma bela sopa aí nessa panela de barro, né? A água para cozinhar? Ou é esta água para cozinhar? Não tem nem arroz, né? Muito menos água, né? Ou é água para tomar banho? Essa água que nós usamos para tomar banho, do nosso chuveiro agradável, né? Ou é esta água para tomar banho? Que água que nós estamos falando? Nossa. Água para higiene pessoal? Água para lavar os objetos, lavar a calçada, lavar o carro? Água para lavar as ruas? A sua rua é lavada semanalmente. A prefeitura tem a obrigação de lavar a rua semanalmente. Ou você vive numa cidade porca? É aquela água que se usa na lavanderia de hotel. Imagine aquelas roupas de cama, lençol, fronha, tudo aquilo é lavado, né? Imagina o volume de água que se gasta. Ou é a água para irrigar jardim público? Né? Ou é a água da piscina? Né? Nós temos aí na Moca, o centro esportivo da Moca, aí com bastante água. É essa água? Ou é água que é usada no transporte fluvial? Ou é água para o esporte? Natação, né? Ou é água de lavanderia de hospital? Não, o hospital gasta uma quantidade. É tudo água quente para lavar aquelas lençóis, toda aquela roupa de cama cheia de doença, né, de sangue e tudo mais. É essa água? Ou é água que a gente usa para piscicultura? Hoje está na moda, né? Piscicultura de rio. Ou é água da agricultura, água de irrigação? Ou é água que inunda as nossas ruas, né, por falta de galeria de águas pluviais? A prefeitura não faz a obrigação constitucional dela de construir, né, como lá em Petrópolis. Né? Aquilo acontece porque eles não têm rede de águas pluviais. Entendeu? Aquilo é tudo culpa da prefeitura. Ou é água para o turismo? Né? Ou é água para a produção de eletricidade? Então, vocês estão vendo que é muito grande, né, os usos de água. Então, quando a gente fala em recurso hídrico, estamos falando de muitos tipos de água. E a análise, o estudo de cada tipo requer conhecimento específico. Tratamento de água para beber é um tipo de tratamento. Existe toda uma ciência em cima disso. Tratamento de água de esgoto é um outro tratamento totalmente diferente.
né? E são profissionais com formações diferentes. Leonardo da Vinci já dizia que se tiver tratar com as forças da natureza, consulta primeiro a experiência, depois a razão. A água tem comportamento que foge à lógica nossa. Então, na palestra de hoje, eu vou enfocar sobre a pegada hídrica, né? Talvez alguém não conheça esse termo, né? O que é pegada hídrica? A pegada hídrica é um indicador que mede a quantidade de águas em litros que foi utilizada ao longo de toda a cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço. Então, por exemplo, comprei uma camiseta. Comprou uma camiseta? Sim, mas para chegar na camiseta de algodão, né, o algodão teve que ser plantado, a semente lá na terra, e teve que ser irrigada. Depois que o algodão nasceu tiveram que colher esse algodão, depois tiveram que lavar esse algodão, ir na tecelagem para fazer o fio de algodão lá no cotonifício, né? E depois esse fio foi trançado, né? Para fazer essa roupa aí, e também teve que lavar e tudo mais. Então, até chegar nesse ponto da camiseta pronta, uma única camiseta gastou 2.700 litros de água. Então, olha, vamos fazer uma campanha aqui da saúde, aqui no Rotary Água Rasa, né? Então, vamos fazer uma camiseta alusiva ao evento. Vamos mandar imprimir 100 camisetas. Eu gastei 270 mil litros de água. Alguém teve que gastar 270 mil litros de água para produzir essas 100 camisetas. E uma calça jeans? A calça jeans precisa de 1.900 litros de água, uma única calça jeans. E um sapato? Um par de sapato, gente, gasta 8.000 litros de água, né, para tratar o couro da vaca, né, tudo aquilo lá, gasta muita água. E um pãozinho francês? Né, um simples e ingênuo pãozinho francês de 50 gramas consome 80 litros de água, a água que foi utilizada lá no trigo, para irrigar o trigo, né, e assim por diante. E um sanduíche? Né? Vamos comer aqui no McDonald's, aqui, um único sanduíche gastou 2.400 litros de água. É o pãozinho, a alface, né, tomate, o hambúrguer, aí, tudo isso consumiu 2.400 litros de água. É muita água, gente. E um copo de chopp, né? Um copo de chopp aí de 150 ml gastou 75 litros de água, um único copo de chopp. E o vinho? O vinho, gente, 110 litros de água foi gasto, tá? Alguém teve que irrigar aquela uva, alguém teve que lavar aquela uva e assim por diante, gastou-se água. A maçã, 700 litros, uma única maçã, um bife, né, de 200 gramas, 3.080 litros de água. 3.080. Hoje eu fui no restaurante, né, ou aqui em casa, nós comemos um belo de um bife. Gastamos 3.080 litros de água. A carne bovina, 1 quilo de carne bovina gasta 16.971 litros de água. A carne suína menos, 6.000 litros só. Um queijo, né, 1 quilo de queijo, 5.000 litros de água. 1 quilo de arroz, 3.082 litros de água. Computador, comprei um notebook, né? Gastei água? Sim, gastei 31.000 litros de água para chegar até esse ponto. Então, gente, veja só, consumir água não é só beber ou tomar banho, né? E aí tem um resumozinho, que depois vocês podem baixar o PDF desse artigo, você tem todos os detalhes aí. Então, se para produzir 1 quilo de arroz eu preciso de 3.000 litros de água, então a minha pergunta é a seguinte: só é possível produzir alimento em local que tem água? Será que eu só posso plantar arroz onde tem água? Por exemplo, eu posso produzir alimento no deserto? Claro que não, lá não tem água, né? Então não tem como, nem batatinha vai nascer lá. Ou na Caatinga, será que lá em Pernambuco, lá na Caatinga, né? Ou mesmo lá na Paraíba, nós temos lá uma área lá que é de Caatinga. Lá não chove, gente.
Nós podemos plantar alface lá na Caatinga e no semiárido. O semiárido é um pouco melhor que a Caatinga, né? Mas é seco, lá também não chove, né? Um lugar horrível. Então, onde estão as águas do nosso planeta? Entendeu? Aonde que nós vamos plantar alimento, né, no nosso planeta? Então, vamos ver onde está a água. De todo o recurso hídrico do planeta Terra, na superfície, né, lembre-se, a superfície da Terra, 70% é água, somente 29% é terra. Então, você vê, grande parte da superfície da Terra é água, né? E a água, né, 97,5% estão nos oceanos. E somente 2,5% da água do mundo está na Terra. E essa água que está na Terra, né, a água doce, 70% estão nas geleiras. Na geleira, na neve, no topo da montanha, no Himalaia. 70% da água doce está nas montanhas. E somente, né, e 30% está na Terra. E desse total de água, somente 0,9 está na forma de líquida, na forma de rio, lagoas, né? E 0,4%, metade disso, está na forma de nuvens no céu. Essa que é a distribuição de água no nosso planeta. Aí está um resuminho, né, que diz a mesma coisa. Aqui está um outro resuminho, né, que diz a mesma coisa. E aí também você tem uma noção, né, dos rios, né? Aí você tem o rio Amazonas com 219 mil metros cúbicos por segundo, né? O Yangtze, ali onde fica a usina de Três Gargantas, é um riozinho de 31.900, é um riozinho pequeno. Eles construíram uma usina muito grande e não tem água para movimentar aquela usina toda. Então, gente, onde é que estão as águas do nosso planeta? Lá no Canadá, Rússia, tem um monte de água, mas está permanentemente congelado, então não dá para plantar nada. Lá na China, né, tem uma vasta área lá na Mongólia, coisa e tal, o solo é congelado o tempo todo, então naqueles chama-se frost free, então fica o tempo todo congelado aquele solo, então não tem árvore, não dá para plantar nada. E aí você tem as águas, né, na América Central, é muito pouco, 2%, a Oceania 3%, a África 9%, a Europa 15%, a América do Norte 17%, a Ásia 26%, e a América do Sul fica com a maior filão de água do mundo. Aqui tem água, sim, muita água aqui. Então, os europeus ficam com uma inveja desgraçada, porque nós temos muita água para dar e vender. E aí você tem os rios, né, os rios brasileiros. E eu acho uma grande sacanagem, né, que a gente faz com as crianças, dizendo, olha, fecha a torneira, somente 1% da água do mundo é água potável. Isso chama-se terrorismo. Tá? Nós não podemos fazer esse tipo de coisa com as nossas crianças. Isso é um crime que a gente faz com a educação da nossa criança. Tá? Porque nós temos água em abundância. Então, eu vou te mostrar onde estão a água. Tá vendo? Desde o sul, todos os estados são bastante abastecidos por rios. Nenhum país no mundo tem tantos rios como aqui o Brasil. Aí você fala, não, lá na Inglaterra lá tem o rio Tâmisa, é só o Tâmisa, né? Lá na França tem o rio Sena, né? É só o Sena. Nos Estados Unidos tem lá o Mississippi, é só o Mississippi, né? Agora aqui no Brasil, né? Você tem o rio Tietê, olha, é um mar de água. Vocês conhecem o Tietê aqui em São Paulo, mas vai ver lá na foz do rio Tietê, é um mar, né? Olha o Rio Paraná, olha o Rio Iguaçu, olha o Rio Ivaí, olha o Rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, olha o Paranapanema, olha o Rio Grande, né? Olha o São Francisco, olha o Tocantins, olha o Xingu, olha o Tapajós, olha o Mar... Oh, só para relatar quais são os grandes rios brasileiros, já estou cansado. Calma, tem mais. Tem o Rio Cuiabá, tem o Rio Paraguai, tem o Rio Negro. Olha o Rio Negro, é um mar de água aquele negócio lá. Olha o Araguaia, né? Olha o Paraíba do Sul, né? Abastece aí 39 cidades, 39 cidades,
né? Todo o estado ali na parte leste do estado de São Paulo e grande parte lá do estado do Rio de Janeiro. Então, gente, vamos parar com esse terrorismo em cima das crianças, dizendo, olha, somente 1% de água do mundo é água potável. É ridículo esse tipo de afirmação. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo só de pegada hídrica. Para produzir 1 quilo de manga, nós precisamos gastar 1.800 litros de água. O único quilo de manga precisa de 1.800 litros de água. E aí acontece o seguinte, o Brasil exportou, o ano passado, 272 milhões de quilos de manga. É que eles falam em tonelada, falam 272 mil toneladas. E a gente, 272 mil, deve ser pouca coisa. Não, é 272 milhões de quilos de manga, gente, é muita manga. Ora, se cada quilo precisa de 1.800 litros de água, isso significa que essa produção gastou 490 bilhões de litros para produzir. Lembra, só para você ter um termo de comparação, a ONU recomenda que cada ser humano precisa consumir no mínimo 150 litros por dia. 150. Só a exportação de manga brasileira gastou 490 bilhões de litros para a gente produzir. Então, essas frutas que precisam de muita água, né, como melancia, melão, né, precisa de muita água. Então, aonde que nós vamos plantar elas? O semiárido, né, seria um lugar... O semiárido é um lugar seco, né, ali não tem água. O semiárido seria um lugar bom para plantar manga? Para quem não conhece, o semiárido pega o Ceará, boa parte do Piauí, Rio Grande do Norte, a Paraíba, né, o nosso parceiro, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. Tudo isso chama-se semiárido. Chove muito pouco nessa região. Seria no semiárido um lugar bom para plantar essas frutas que precisam de muita água? Você viu, o semiárido não seria, não, uma região indicada para a agricultura que precisa de muita água. O melão, né, o Nordeste do Brasil responde por 95% da produção nacional de melão. É bem do Nordeste, um lugar que não tem água. 95% do melão que a gente come aqui, vai aqui no Pão de Açúcar, no Extra, compra melão, vem lá do Nordeste. E a principal produção é lá no Vale do Jaguaribe, né? E no Vale do São Francisco também. Então, você vê, o melão produzido na região Nordeste é competitivo pela qualidade dos frutos e por seu ciclo reduzido, 60 dias. Lá na França, na Espanha, leva 120 dias para produzir. Nós produzimos em 60 dias. Gente, em 60, tem 3 safras por ano. No Nordeste. E lá no Nordeste, o sol está a pique, bate direto no melão. E aquele sol cria um açúcar muito gostoso. E lá na Espanha e na França, não bate sol. Eles estão acima do trópico de Câncer. O sol é muito fraquinho lá. Então, o melão lá da França, da Espanha, não tem gosto. Então, o mundo todo, no Japão, na China, na Itália, todo mundo prefere o melão brasileiro, porque tem muito gosto, muito saboroso, porque bate sol o tempo todo. E o melão brasileiro é o que contribui menos com o aquecimento global. Olha aí, o melão produzido no Jaguaribe, 710 só de gás carbônico, ao italiano, à Europa e fora da Europa. Olha como que eles contribuem com o efeito estufa. O melão brasileiro é o que contribui menos com o efeito estufa. Acontece que o melão, ele cresce em contato com o solo. E tem muito bichinho, muitos micróbios, muitas bactérias. E tem muitos organismos patogênicos no solo. Então, aquele melão, ele é contaminado. Então, de repente, você come aquele melão lá, natural,
você pode ficar doente, pode ter diarreia, pode ter uma série de problemas. Então, outro problema é, esse melão não dura nem uma semana. Depois que você tirou do pé, cortou ele já, depois de 2 semanas, já está podre. Ele amadurece muito rápido. Então, eu falei, vamos exportar lá para o Japão. Leva um mês para chegar lá. Então, não dá tempo, entendeu? De levar o melão fresco, né? A não ser que eu congele o melão, mas melão fresco não dura esse tempo todo. 3 semanas, 5 semanas de viagem para a Europa. Então, eu preciso de melão que aguente ficar mais tempo nas gôndolas de supermercado. Então, antigamente se lavava com cloro, com água clorada. Mas a água clorada, ela danifica, né? Aquele cloro danifica, pode até tirar o sabor do melão. Então, existe um processo, né, que é uma irradiação com raio gama. Então, o raio gama, quando aplicado no melão, ele dura mais. Ele adiciona, ele pode durar 5 semanas antes de começar a apodrecer. Então, eu estudei esse assunto, então fui conhecer esse irradiador de raio gama. Bom, que raio de radiador de raio gama que é esse que eu não conheço? Então, eu estive lá, aqui em São Paulo, né, no IPEM, que é da USP, né, estive lá para conhecer esse irradiador de raio gama. Isso foi no mês de novembro, né, que eu estive lá. E aí eu descobri que os alimentos frescos, né, todos eles passam por esse processo de irradiação. Né? O Pão de Açúcar, por exemplo, tem uma central de compra. Ele comprou lá um monte de banana até começar a distribuir nas monte de lojas que eles têm, não dá tempo. As bananas começam a apodrecer. Então, todas as frutas brasileiras recebem esse raio gama. Né? Aí embaixo você tem uns comparativos, né, entre o papaya sem radiação e com radiação, a banana com radiação sem radiação. Então, todos os alimentos naturais, né, recebem essa radiação gama e deveria até ter um símbolo que é obrigatório colocar, mas eles, muito relaxados, eles não colocam esse símbolo nessas frutas. E também, todas as embalagens de caixinha, né, a embalagem de caixinha, ela tem assim 7 folhas. É uma folha de alumínio, uma de plástico, uma de não sei o quê, e são 7 folhas. E essas 7 folhas são juntadas, são coladas numa gráfica suja lá, que tem barata, rato andando no chão, e o contaminante, as bactérias, ficam entre uma camada e outra. Então, no começo, quando lançaram essa embalagem de caixinha, o leite ficava contaminado por uma bactéria que estava na própria embalagem. A própria embalagem contaminava o leite. Aí descobriram que a radiação gama, né, depois desse cartão pronto, depois que a gráfica colou tudo, você aplica essa radiação gama e mata todas as bactérias que eventualmente ficou no meio de uma folha com a outra. Então, a própria Tetra Pak, no processo de fabricação desse papel cartão, na última etapa já aplica o raio gama. Então, hoje, né, o suquinho, né, o Pomarola, todas essas embalagens de caixinha recebem essa radiação gama. É um negócio fantástico. Né? Então, eu, pelo menos, né, como engenheiro, né, e com a experiência que eu tenho, né, recurso hídrico, estou tratando de fazer a minha parte. Né? E aí eu faço o que está ao meu alcance. Já estive lá no Rio Grande do Sul, fiz coleta da água da Lagoa dos Patos, né, fiz um trabalho de estudo de sedimentologia, né, para o distrito lá do 4.680 do Rio Grande do Sul, né, é um trabalho de engenharia, né, não cobrei nada, foi um trabalho voluntário. Também para o CAU, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu venho dando muitas palestras e aulas para arquiteto, né, pelo CAU, e também lá em Porto Real, né, o distrito lá fez lá um seminário sobre recurso hídrico, né, então ali eu fiz a coleta da água do Rio Paraíba, olha a fotografia de eu colhendo a água do Rio Paraíba, e também, né, na matéria do Brasil, do Rotary Brasil, também tem, na edição aí de março de 2020, tem uma matéria minha, né, chamada Um Voluntário em Defesa da Água, né, mostrando que eu estou aqui às duras penas falando sobre isso. E aí, né, eu procuro também manter a minha mente jovem, né, porque eu estou com 75 anos de idade, então eu já estaria meio gaga.
Então, você sabe, né, eu presto Enem todo ano, justamente para manter a minha mente aberta, né, para as novidades. Esse ano de 2021, não, por causa da pandemia, do coronavírus, eu não me inscrevi no Enem, mas o ano que vem eu vou prestar. E aí andei reparando que há áreas econômicas pouco exploradas no Brasil. Nós temos pecuária, agricultura, nós temos um monte de coisa no Brasil, áreas econômicas, mas tem algumas áreas que não são exploradas. Aí eu reparei que o bambu é pouco explorado no Brasil. Nós não temos aproveitamento do bambu. E quando a gente fala em bambu, as pessoas pensam assim, utensílio doméstico, né? Colher de bambu, cesto de bambu, peneira de bambu, ou eventualmente pode até pensar numa mesinha, numa cadeira, mas isso é artesanato. Isso daí não dá uma economia, né? Um valor de economia significativo. Não é esse aproveitamento que eu falo, não é artesanato, né? Aí eu pesquisei na internet, né? Deixa eu ver como é que se usa. Na China, as portas, por exemplo, não tem porta de madeira, não tem porta de pinho, não tem porta as portas são feitas de bambu. As folhas de porta é feita de bambu na China. Você pode até, né, comprar pela internet uma porta dessa. Tá? Custa mais barato do que a porta de madeira venda aqui na Telha Norte, na CIC. E também eles fabricam tábuas. Tem fábrica que fabricam tábuas, né, de bambu. E tem prédios, tá vendo? Que constrói prédio com vigas, né, de bambu. Olha aí um prédio, né, onde as tábuas, viga, né, toda a escada, tudo é feito de madeira de bambu. Olha o tamanho da viga. Tem viga aí de 10, 12 metros de comprimento por 60 centímetros de espessura, feita de bambu. Olha que beleza, né? Prédios feitos inteiramente de pranchas, né? E vigas, e caibros de bambu. E aí vocês têm, tá vendo? Eu tenho piso de bambu lá do lado direito em cima, e embaixo as várias formas de beneficiamento, né, desse bambu. Você pode moer o bambu, você pode cortar em tirinhas e grudar tudo. Tem várias tecnologias para transformar o bambu em vigas, pranchões de madeira para usar na construção. O piso, né, de bambu, né? E o bambu é fibra longa, né? É uma fibra melhor do que a fibra do eucalipto, do pinho. Então dá uma resistência bem maior. E lá na China, né, até papel higiênico, toalha, roupa, né, fralda, é tudo feito com bambu. O papel é de bambu, né? E aqui no Brasil a gente não usa muito esse tipo de coisa, né? A nossa toalha é de algodão, né? Então lá na China eles usam toalha feita de bambu, sacola feita de bambu, né? E o Brasil, né? Olha aí no mapa, né? A área tropical. O Brasil é o que tem maior área tropical do mundo, né? O lugar próprio para a plantação de bambu. Só para você ter uma ideia, né, o mercado mundial de bambu movimenta 60 bilhões de dólares por ano. É um mercadão. Né? E o maior produtor de bambu é a China, né? E depois é a Índia. E aqui na Colômbia, aqui na América do Sul, o único país que mexe bastante com bambu é a Colômbia. Né? Só que aqui no Brasil existe 250 espécies de bambu. Ao longo do Rio Miranda, lá no Mato Grosso do Sul, tem bambu que tem 30 centímetros de diâmetro. É comum esses bambus grossos. E lá no Acre tem bambu que é maciço, não é oco por dentro. E não é aproveitado para nada. Entendeu? O bambu está lá crescendo, né? E tem até uma lei aqui no Brasil, né, que estabelece a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu. Tem incentivo para a gente produzir coisas em bambu e a gente não aproveita. Tá? Olha que perda de dinheiro. Então, a maior reserva natural de bambu do mundo, do planeta, está no sudoeste da Amazônia Legal. Abrange 180 mil metros quadrados de floresta, desde a Cordilheira dos Andes, lá, Peru, Bolívia, né? Pega o estado do Acre, né? Parte do Amazonas. Né? Então, você vê, a gente tem uma quantidade de bambu enorme, é natural, né? Até na Paraíba, né? Aí nosso parceiro aí,
Até na Paraíba, há muita plantação de bambu. Duas empresas, né? Uma é a Portela e outra Itapajé, a Itapajé no Maranhão, né? E a Portela no Pernambuco. Eles produzem papel que parece papel craft, esse papel de embrulho que a gente usa. Mas é um papel feito de bambu. Olha que maravilha, né? E a fibra de bambu tem uma resistência elevada, né? E eu posso fazer papel de bambu. O Brasil não produz papel de bambu. O papel é de eucalipto, né? E quais as desvantagens do bambu sobre o pinus e o eucalipto? Quais são as desvantagens? É que o bambu, ele é rico em açúcar. Tanto é que os orientais adoram comer broto de bambu, é uma delícia, né? Ele tem muito açúcar, é bastante doce. Então, esse amido que contém, que está dentro da vara de bambu, ela concentra muito bicho e apodrece logo. Então, eu não consigo aproveitar o bambu por causa disso. Ele tem fibra resistente, mas não dura muito, ele apodrece logo. Né? E, antigamente, né, para fazer vara de pesca, o que eles faziam? Eles queimavam, né, numa fogueira, eles queimavam essa vara, aí ela tornava mais flexível e mais resistente, né? A vara de pesca era feita assim, desse jeito, né? E hoje, né, os artesãos, para fabricar cadeira de bambu, de vara de bambu, eles queimam com maçarico, eles passam maçarico, né, vão queimando, queimam o açúcar. E aí o bambu dura bastante tempo. Né? Então é dessa forma que eles conseguem tornar mais rígido. E um outro tipo de industrialização, eles usam o ácido bórico. Faz um tanque imenso, enche de água, enche de ácido bórico, que é altamente contaminante, é um processo meio sujo, as pessoas se contaminam, é um negócio meio artesanal. Isso não dá dinheiro, então é um negócio que tem que ser mudado. Então, aí surgiu a ideia minha de beneficiar o bambu com a aplicação do raio gama. Né? Será que não tem um jeito de aplicar o raio gama? Já que o raio gama mata as bactérias do melão, do abacate, né? E todas essas frutas que são exportadas, será que não tem um jeito de queimar esse açúcar do bambu? Então, daí eu resolvi fazer um curso de pós-graduação. Né? Lá o IPEM tem um grande irradiador de raio gama, é o Centro Tecnológico de Radiações do IPEM, fica lá na cidade universitária. Então, eu vou desenvolver uma pesquisa, né? Pretendo, né? E aí eu tenho que fazer um curso de pós-graduação, né? Stricto sensu, lá no IPEM, e aos 75 anos de idade eu vou ter que voltar, não, já voltei, hoje teve prova, fiquei na parte da manhã fazendo prova, lá desse curso, eu estou fazendo 2 cursos obrigatórios lá no IPEM de pós-graduação, né? Só que para fazer curso de pós-graduação na USP, tem um exame de proficiência em inglês. Você tem que ser bom em inglês, senão eles não te aceitam como aluno de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Bom, tudo bem, já que tem que fazer, fiz o exame de proficiência e passei. Tá vendo? Passei em 26º lugar, está aí a comprovação de que eu fui aprovado nesse exame de proficiência em inglês. E daí, então, fui aceito, né, como aluno, né, nesse curso aí de pós-graduação, né, fui conhecer o irradiador, tá vendo? Essa parte aqui, tá vendo? Não sei se dá para perceber, essa parte aqui, essa é a porta, tá vendo? Esse negócio aqui é uma porta que desliza e fecha. Ela desliza e abre o irradiador. Essa porta aqui, essa espessura da porta, não o comprimento, a espessura é de 2,30 m. É de concreto a porta. E tem 2,30 m de espessura, para a radiação gama não escapar aí do radiador, né? Senão pode fazer mal para as pessoas. Aí, tá vendo? Eles abriram a porta, né, com o irradiador desligado, aí nós podemos entrar lá dentro para examinar. E nesse radiador aí do IPEM, lá da USP, tem 60 varetas de cobalto 60. E eu estou segurando uma vareta, mas esse vareta não tem dentro o cobalto 60, é uma vareta vazia. Então, tem 60 dessas varetas dentro desse irradiador.
Então, aos 75 anos, estou aqui me desdobrando para tentar acompanhar os jovens, né, nesses 2 cursos de pós-graduação. Então, para mim é uma aventura, é um grande desafio nesse novo campo do conhecimento, e com isso eu pretendo servir melhor para transformar vidas. Essa é a minha dedicação como rotariano. Então tá aí o QR Code novamente, né? Quem não fotografou naquela primeira vez, pode fotografar aí, e depois eu vou disponibilizar também para a Yara o PDF, né, para distribuir para quem quer que seja. Tá aí? Então, muito obrigado por hoje.